Opa, que bom que já, pelo jeito, já deu certo. Tem gente entrando. Eu queria, os amigos que já entraram, oi Juliane, como é que você está, querido? Tudo bem? O pessoal que está entrando, que confirme, por favor. Ouvindo bem? E o Otávio vai entrar agora, o Calvê vai entrar e confirmar se ele também se faz ouvir por todos, para que a gente possa começar. Calvê, Tudo bem, fala, Rodrigo? tudo bem? Tudo bem. Vamos Vem testar cá, aqui o áudio. o som tá legal? Deu uma cortadinha no começo, mas é porque você estava ajeitando aí, eu acredito. Acho que agora tá tranquilo. Deixa eu ver se... Maravilha. Acho que está tudo certo. Estamos aí. Agora deu 9 horas em ponto, então eu vou fazer umas apresentações, falar alguma coisinha, até para dar tempo do pessoal ir entrando e aproveitar melhor o que a gente tem que falar no mérito aqui, né? Ah, Calvê, antes de mais nada, o Otávio Calvê é conhecido de todos aqui, é professor mais do que renomado, juiz do TRT da Primeira Região e presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Evidentemente que nesse nosso bate-papo, tudo que as minhas posições e as posições do Calvê, pelo fato de eu também fazer parte da ABMT, não refletem, não se misturam as coisas, né, Calvê? A nossa atuação institucional na ABMT e a nossa posição pessoal, interpretação jurídica que a gente vai externar aqui. Eu queria agradecer ao Pedro. Olha a Olga da ABMT aí. Ah, eu queria cumprimentar e agradecer a todos que nos escutam. Se o Calvê quiser, a título introdutório, falar alguma coisa antes da gente entrar nos É isso, pessoal. debates. Só dar uma boa noite aí para todos, agradecer o convite que o Rodrigo me fez para a gente trocar umas ideias, né? O objetivo é a gente auxiliar nesse momento de dúvidas, nesse momento de dificuldades, com as nossas impressões, com as nossas ideias, né? Fazendo um debate, antes de tudo, acadêmico, né? Na nossa função aqui como professores, né? E nessa função, inclusive, temos liberdade para poder criticar decisões, né? Criticar posicionamentos, porque o debate acadêmico aqui é o que prevalece. E é bom lembrar, né, assim, que as opiniões que a gente vai emitir aqui são opiniões nossas, pessoais, né? Que não refletem o conjunto de associados da BMT, né? Esse cuidado é importante porque, por eu ser presidente e o Rodrigo ser o diretor da escola associativa, muitas vezes as pessoas confundem, né? O que a gente fala como professor com o que a gente fala como porta-vozes de uma entidade, né? Então, o Rodrigo já fez essa observação que eu acho importante para a gente começar o nosso debate, né? E, inclusive, Calvê, tem um participante que se intitula Futuro Magistrado Trabalhista. Ele, di, ele diz que a BMT faz um excelente trabalho, sobretudo sem viés ideológico e isento. Futuro magistrado, eu só espero que, então, em estreita coerência com o que acabo de dizer, assim que assumir a magistratura, que se associe à ABMT. Mas será que a gente vai conseguir passar de hoje para amanhã sem susto, Calvê? Pois Sem é. uma medida Ontem, provisória, uma ontem eu decisão do estava Supremo? fazendo uma live quando saiu a liminar. Foi assim, um desespero, cara, eliminar. Porque Ah, realmente está difícil, né? Mas vamos ver. Eu acho assim que mais coisas surgirão, né? Sem dúvida nenhuma. Já tem projeto de lei também em andamento, né? Acho que tenho gostado, inclusive, da resposta, né, que os demais poderes estão dando, né? Dentro da medida do possível, o Poder Legislativo, o Poder Executivo fazendo a sua parte e provavelmente nós chamaremos a fazer a nossa um pouquinho depois, né? A gente está atuando assim basicamente nas emergências, né, com liminares, etc. E depois a gente vai ter muito trabalho para a gente manter o nosso país em funcionamento, né? bom, mas já que você falou dos outros poderes, vamos então falar um pouquinho do nosso. E da última delas, né, da última decisão que causou enorme polêmica, que foi a liminar, deferida ontem, que você acabou de falar dela, do ministro Ricardo Lewandowski, que, na visão de alguns, torna muito prejudicada a aplicação da medida provisória 936. Foi, inclusive, você já deve estar sabendo disso, antecipado o julgamento no pleno do STF sobre essa ADIM. Qual que é
sua visão a respeito disso aí, Calvin? Então, eu acho que, claro, decisão a gente respeita, né? Decisão liminar do ministro Lewandowski, mas, assim, do ponto de vista, né, acadêmico do direito do trabalho e do momento que a gente vivencia, eu acho que foi uma interpretação equivocada daquilo que se pretendeu na medida provisória 936 e daquilo que eu acho que é necessário para o momento que a gente vive, né? E acho também que a decisão acabou levantando mais dúvidas do que certezas, né? A insegurança jurídica ficou ainda maior. Se a gente tinha uma insegurança de fazer a própria negociação individual, porque isso já gerava uma certa insegurança para os empresários, né? Agora a gente não sabe nem se deve tentar fazer isso, né? E não sabe nem os prazos em que isso vai acontecer, como é que vai o sindicato se manifestar, enfim. Ficou realmente uma situação ainda de maior insegurança jurídica. E eu acho que, assim, o momento que a gente vivencia, aliás, estou convencidíssimo disso, eu acabei de escrever um artigo que já deve ser publicado, escrevi com um colega advogado de São Paulo, Antônio Carlos Aguiar, que, para além da gente pensar apenas em exceções, né, que existe o texto constitucional que pede a negociação coletiva e vamos aceitar uma exceção no momento de emergência, de calamidade. Para além disso, eu me convenci, junto com o Antônio Carlos, que a gente não está nem vivenciando um momento onde a gente pode falar de um verdadeiro conflito coletivo de trabalho. Eu acho que essa é uma premissa que, se a gente perceber essa nuance, o debate muda completamente. Porque, assim, conflito coletivo de trabalho, ele sempre foi marcado por divergência de interesses coletivos de duas categorias, dentro de um contexto de um conflito de classes que deu origem a todo esse problema do direito do trabalho, né? E o momento que a gente está vivendo, para mim, não é propriamente de uma divergência de interesses. Para mim, é de uma conformação de interesses de ambas as partes com um único valor a ser ressalvado, aí, resguardado, que é a sobrevivência. Sobrevivência da atividade empresarial e sobrevivência do ser humano trabalhador. E a medida que se encontrou para isso, que foi uma medida de urgência, é uma medida em que, para além do que acontece normalmente nos conflitos coletivos de trabalho, a gente teve a participação do Estado. O Estado está garantindo uma parte para que essa negociação seja viabilizada. Ou seja, é o Estado, no momento atípico, dando uma solução para que seja viável essa convergência de interesses. Então, assim, no meu ver, a primeira coisa que a gente tem que refletir seria isso. É, de fato, um conflito coletivo de trabalho, luta de classes, interesses antagônicos das classes operária e patronal, para a gente precisar buscar a negociação coletiva do texto constitucional? Eu estou convencido de que não, que a gente está vivendo uma outra situação completamente diferente. E se partirmos dessa premissa, fica muito mais fácil da gente entender a desnecessidade do acordo coletivo, né? Tá, quando você fala em sobrevivência do empregado, sobrevivência da empresa, da atividade econômica, são os objetivos que estão traçados lá, né, no artigo 2º da MP 936. E a mim parece que, além do argumento que eu realmente ainda não conhecia, até, obviamente, eu e quem nos está escutando gostaria certamente de ter acesso a esse artigo que você escreveu. Para além disso, a Sônia Mascaro aí nos prestigiando, um abraço. Mas, para além disso, Calvin, a sobrevivência do empregado, a sobrevivência da atividade econômica, me parece que aqueles princípios de conteúdo indeterminado, porém com força normativa, lá no início da Constituição Federal, artigos 1º e 3º, vão bem ao encontro disso que você está falando. Dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa, erradicação da pobreza, redução das desigualdades, tudo isso está em estreita conformidade com a forma como foi traçada essa medida provisória, até porque aquele que ganha menos, em tese, é o que menos sofrerá. Eu vou falar assim, porque eu vou te perguntar em seguida, eu vou dizer que sofrerá a suposta redução salarial. E eu assim digo porque eu acho muito questionável dizer se há ou não redução salarial nesse caso, porque se preserva o valor do salário hora, e mais do que isso, ainda se tem uma complementação paga pelo governo, e uma garantia de emprego em seguida,
Eu tenho muita dúvida, para ser muito franco com você, não tenho nem dúvida, eu não acho que isso seja propriamente redução salarial. Mas eu preciso te perguntar isso porque por trás da decisão do ministro Lewandowski, obviamente, está o entendimento dele da necessidade de negociação coletiva para aqueles casos previstos na MP 936, diversamente do que o ministro Marco Aurélio já tinha sinalizado anteriormente, né? Nesse sentido mais tradicional da interpretação da norma constitucional, te parece que a MP viola a Constituição de alguma forma? Então, se a gente for pensar, eu acho assim, a 927, a primeira, ela me dava mais dúvidas, né? Porque ela falava da negociação, tal, não sei o quê, nos limites da Constituição. E aí o Marco Aurélio, quando deu as liminares, ele manteve essa ideia, né? De que pode ter negociação individual, vai valer mais do que a coletiva, nos limites da Constituição. E aí, para mim, a dúvida continuava, né? Nos limites da Constituição, isso quer dizer o quê? Que para tudo pode, menos para a redução salarial que precisa da negociação coletiva, né? Eu acho assim, a gente tem um entendimento consolidado já há muitos anos e nesses momentos de crise eu tenho uma prática importante. Eu releio os clássicos. Hoje eu passei o dia lendo Susequim, de Délio Maranhão, Segadas Viana, Orlando Gomes, porque assim, eu acho que é lá na essência que a gente encontra as respostas para a gente conseguir interpretar melhor, né? E assim, praticamente é unânime a doutrina clássica de que, mesmo com a redução proporcional de jornada, haveria redução salarial que, a partir da Constituição de 88, foi determinada por negociação coletiva. Esse é o entendimento que a gente pode dizer assim, majoritaríssimo. Sempre houve um outro entendimento, que eu sei que alguns colegas defendem, tive até a oportunidade de conversar virtualmente com a Sônia Mascaro, né, acho que está aqui no grupo, eu vi o nome dela, Aqui. né? E a Sônia estava me falando que ela tem um entendimento diferenciado, né? Que é o entendimento de que se não tivermos a redução da hora de trabalho, ou seja, mantida a hora de trabalho, a gente não precisaria da negociação coletiva. Tal qual, acho que foi até você mesmo, Rodrigo, o primeiro que levantou essa lebre da OJ 244 da SDI 1, né, dos professores. Isso. Que é assim, a instituição de ensino perde demanda de trabalho e isso justifica a redução da carga de trabalho dos professores, mantendo a hora-aula. Então, a gente poderia dizer que o TST já tem até um precedente disso, né? Porque o que as empresas vão fazer agora, se fizerem, né, não é simplesmente buscar precarização, retrocesso, não é um ataque aos direitos fundamentais, a meu ver. É assim, é não ter trabalho para dar, é não ter demanda, é não ter como, né, fazer o trabalho das pessoas acontecerem. E assim, eu acho que outra pedra de toque que a gente tem que utilizar é o seguinte: não me interessa manter salário nesse momento, me interessa manter renda. E é isso que a MP conseguiu fazer, eu acho que de uma forma assim, muito bem feita, pelo menos para quem recebe até R$ 3.135 por mês. Né? Se você fizer as contas, a perda é quase zero. Né? Se eu somar o salário reduzido mais o benefício emergencial, praticamente não se perde renda. E é isso que a gente precisa nesse momento. É renda e conseguir que o emprego continue existindo para a retomada da economia após o momento da pandemia. Então, assim, o único ponto da MP que desde o início, né, eu levantei a lebre, vou aproveitar para fazer aqui uma rápida divulgação, está lá no meu Instagram também, eu gravei 6 horas de aula sobre as MPs todas, né, e disponibilizei gratuitamente lá na página do curso, que é o aprenda.cers.com/digitalcalv. Tem lá no meu Instagram, tem lá o caminho para achar. E assim, no meu entendimento, a MP 936 tem um dispositivo que é mais perigoso que os demais no que diz respeito à negociação individual, né? Que é aquele, salvo engano, parágrafo único do artigo 12, que permite a redução de até 25% para todos, né? Por acordo individual. Porque, assim, a faixa de até 3.135, a renda é praticamente preservada. Então, para mim, sem perigo. A faixa de 3.135 até 2 vezes o teto precisa do acordo coletivo.
né? Então, está preservada a Constituição. E a faixa do hipersuficiente, a própria lei já tinha flexibilizado para eles. Então, também nada demais. Agora, quando fala que qualquer um pode ter redução por acordo individual de 25%, ali é um pouquinho mais arriscado. Mas, mesmo assim, eu entendo que é constitucional. Por quê? Porque, para mim, não estamos diante de um conflito coletivo de trabalho. Nós não precisamos acionar, para mim, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição. É assim que eu estou encaminhando a discussão, né? Pois é, essa redução genérica dos 25% certamente foi feita com base naquele artigo que cuida da força maior, que disciplina essa possibilidade de redução de 25%, né? Se isso é ou não adequado à Constituição, é um debate seguinte, né? Que eu acho que seu argumento é muito bom. Mas, já que você me deu a chance, porque você mencionou a lebre, nas suas palavras, que eu teria levantado sobre a súmula 244, a J 244, veja, Calvê, você é professor. Tem se dito muito em resposta a esse questionamento que aquele caso ali não se aplica, porque o professor já desde o início teria ajustado um salário hora, de tal modo que a redução da carga horária, neste caso, preservando esse salário hora originalmente ajustado, estaria justificado que não houve redução salarial, porque esse foi desde o início foi desde o início a combinação entre as partes. Eu acho que isso não é verdade. Quem é professor sabe que isso não é verdade. Se você dá 25 horas de aulas no mês a R$ 100 a cada aula e ganha R$ 2.500, você, quando fez esse contrato, as duas coisas são tão importantes para o professor, uma tanto quanto a outra. As 25 aulas e os R$ 100 por hora aula. De tal modo que quando essas 25 horas caem para 5, provavelmente, se eu soubesse disso na origem, eu não quereria ter fechado aquele contrato. Diga-se de passagem, se foi necessária essa OJ, é sinal evidente de que havia controvérsia, e a tese empresarial que acabou não, e a tese dos empregados, perdão, que não acabou prevalecendo, era qual, afinal de contas? Era, obviamente, que aquela redução do número de turmas implicava redução salarial contrária à Constituição. A tese não foi abordada. Eu acho que, guardadas as proporções, com mais razão de ser, o mesmo entendimento cabe nesse momento que a gente está enfrentando. Mas eu não vou ficar aqui batendo o pé nisso, porque já discuti um bocado por aí a respeito disso. E quando não, deixa eu só colocar uma cerejinha aí no bolo, né? Nós tivemos um caso semelhante, foi a questão da jornada móvel do McDonald's. Não sei se você lembra dessa discussão. Lembro, claro que eu lembro. Ele fazia um pacto de justamente a cada semana poder fixar uma quantidade de jornada, né? E o TST disse que era ilegal. Assim, o TST não validou essa jornada móvel, né? Então, mostrando o quê? Que o padrão é você ter um quantitativo de trabalho, mesmo para quem recebe por hora, para poder justificar um quantitativo de salário, né? E aí, se houve essa interpretação dos professores flexibilizando esse entendimento, há uma brecha aí sim a ser explorada. Eu acho que o argumento realmente é válido. Pois é, mas como eu dizia, eu não vou insistir nele, porque quando eu divulguei que eu ia ter essa conversa com você aqui, algumas pessoas, não sejamos modestos, você no caso, né? Dado a força do nome, é um professor muito renomado e reconhecido, me mandaram uma série de questionamentos, pergunte o Calvé sobre tal coisa, vê o que ele acha disso. Inclusive colegas nossos, que estão enfrentando em todos os regionais uma dificuldade, porque muitos acordos trabalhistas ou acordos judiciais não têm sido cumpridos, eu não preciso nem explicar o motivo, né? E surge a partir daí questionamento óbvio. Nós, juízes, podemos, de ofício ou não, alterar os termos do acordo com relação às datas ou à cláusula penal? Qual é a margem de manobra que a gente tem aí? Então, vamos lá. Talvez. Oi. Não está aparecendo. Eu não estou ouvindo sua voz. Não sei se os outros estão. Alô?
Vocês estão me ouvindo e ao Calvé ou não? É você. É você. Rodrigo falando. Vocês estão ouvindo a minha voz? Ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está dizendo aqui que está me ouvindo. Débora também, então todos ouvindo. O Calvé já está retornando aí. Oi, Naline, Voltou? como é que você está, querida? Voltou. Tudo Deu bem? Ana certo? Mônica, deu certo. Acho que a Ana Mônica é Beleza. lá de Cuiabá, né? Calvé, Então, você ia explicar para nós sobre a margem de manobra que é possível que o juiz tenha nos casos desses acordos judiciais descumpridos. Vamos lá. Então, o meu entendimento agora, no momento, é não temos margem de manobra. Nesse momento, eu acho que a gente não pode descumprir a coisa julgada de ofício, né? Porque o acordo, a gente sabe, ele transita em julgado de imediato, né? E eu tenho usado um argumento que me parece óbvio, né? Primeiro, porque a dificuldade de pagar de um lado é proporcional à necessidade de receber do outro, né? Isso é uma ponderação ali que fica difícil a gente agora, para mim, no caso concreto, decidir sem elemento nenhum. Então, assim, eu estou mantendo o ritmo dos acordos normalmente. Quem não está conseguindo pagar o acordo, eu estou seguindo o mesmo trâmite. Eu vou deixar haver o descumprimento. Se o credor requerer a execução, eu vou iniciar a execução. E aí vamos ver as medidas que a gente pode adotar para discutir garantindo o contraditório, né? Então, sei lá, acho que pode ser possível uma exceção de pré-executividade para tentar discutir sem depósito, ou, né, espera ter a possibilidade mais para frente do depósito para depois abrir prazo para os embargos para discutir a questão. Eu acho que é muito complicado a gente simplesmente ignorar a coisa julgada no primeiro momento. O que eu vou fazer de plano é, assim que a gente retomar os trabalhos, marcar pauta especial para todos os acordos, para analisar caso por caso e tentar uma repactuação, né? Eu vou orientar nesse sentido, ok? E aí, aqueles casos que a gente não conseguir repactuar, eu vou analisar também caso por caso o motivo do descumprimento, eventual redução ou supressão da multa pelo descumprimento. Aí eu acho que é casuístico. Eu não posso, para mim, adotar um padrão geral que autoriza o automático descumprimento de tudo, né? A última observação sua aí acabou indo ao encontro ao que eu ia te perguntar e ao que eu pessoalmente penso. Eu acho que a nossa margem de manobra está justamente na cláusula penal. Tem dispositivos do Código Civil e do CPC, acho que é o 537, se não estiver enganado, que permitem que isso seja feito, mas não indiscriminadamente, obviamente, porque do contrário, até aquelas empresas que não tiveram nenhuma dificuldade poderiam se beneficiar de uma eventual redução da cláusula penal, que não é razoável. E não sem contraditório, né? De jeito nenhum sem contraditório, né? O TRT da 18ª região, onde eu atuo, a partir de hoje vai começar a permitir às partes, mediante contato, obviamente, remoto, a marcação de audiências, inclusive para esses casos, para uma nova ação, né, para quem sabe a gente consiga dar cumprimento a esses acordos, que eu acho uma medida interessante de todo modo. Uma outra pergunta que me pediram, um outro questionamento que me pediram que eu lhe fizesse, Calvi, diz respeito a algo que eu não sei se foi no TRT da primeira ou da segunda região, que um desembargador ou desembargadora teria liberado, mediante uma decisão que, não tem nada a ver com os pedidos objeto do processo, mas liberou, de qualquer forma, todos os depósitos do FGTS na conta de certo empregado, por força do que diz o artigo 20, inciso 16 da 8.036, porque lá se diz que em caso de desastre natural, né, acho que é isso, o empregado, nos termos do regulamento, teria direito ao levantamento. E aí, o que você acha? Contra também, sou contra. Hoje eu estou do contra, né? Contra também.
Não faz parte faz parte nem da nossa competência, na verdade. Porque o caminho natural seria requerer administrativamente na Caixa. Se a Caixa não liberar, aí a pessoa vai à Justiça Federal, a meu ver. Não faz parte da nossa lide ali, não faz parte do processo, muito menos atuar de ofício nesse sentido, eu discordo. Não estou fazendo isso, não. E se vier o requerimento, eu tendo a indeferir. Eu não vou lembrar agora o nome, mas tem uma súmula do STJ indicativa da competência da Justiça Federal, nesse caso, né? Mas, além disso, o regulamento, quando fala do desastre natural, é o artigo 2º do regulamento, que é um decreto de 2004, ele tem uma relação claramente taxativa do que seja desastre natural, e nenhum dos incisos dá para a gente encaixar o atual caso. E além disso, e além de tudo, a gente despejaria um manancial de recursos aí na economia sem nenhum controle, sem desatentos à política econômica, causando possivelmente inflação. A situação assim um pouco complicada, né? Mas enfim, está na pauta aí do nosso. Augusto está me dizendo aqui que a súmula é 82 do STJ, imagino que seja isso que ele quer dizer. 32, bom, né? então se a gente está de acordo nessa. Chegou a cola aí rápido. Nessa vamos já pular para outra, porque o tempo corre rápido demais aqui, né? Também me pediram para lhe perguntar isso. E essa é um pouquinho, eu acho, das mais difíceis de implementar na prática, mas vamos ver. Desde que nós cogitemos da constitucionalidade da 936, que seja superada a liminar dada pela... A análise do que eu vou lhe perguntar é nesse contexto, né? A nada com correspondente redução de salário, me corrija se você discordar disso, só não vai ser aplicada, cogitando todos os empregados, para o empregado público. Para todos os demais, como não foram excepcionados, se aplica a MP. Os empregados aqueles empregados do artigo 62 da CLT, acho que você sumiu, Calvê. Vou repetir, mas vou falar aqui, continuar aqui para quem me ouve compreender. Pessoal, tá ruim? Eu não sei dizer se eu posso sair para poder voltar depois, porque eu que carreguei o... Bom, estão falando aqui que voltou. Você está me ouvindo, Calvê? A pergunta era... Ih, o Calvê nem me ouve e saiu, inclusive. E verificar o meu som e depois voltar? Eu acho que não, né? Porque fui eu quem dei início à live. Clebão, tudo bom? Está me avisando isso. O problema é que eu não sei se vocês me ouvem. Aí me dizendo que está ok, Calvê dizendo que está aí, mas eu não achei a... que eu autorizo aqui. Isso aqui apanha demais, você tá louco. A gente consegue seguir. Doutor José Henrique, lá de Belo Horizonte, que coisa boa. Calvê, vou direto ao ponto antes que corte. Vamos lá. Os empregados do artigo 62 da CLT, aqueles que estão excluídos do regime da duração do trabalho, pelo menos na aparência, a gente vê alguma dificuldade de adaptar a essa situação a regra da redução da jornada e correspondente redução do salário, tendo em vista que é uma jornada, por definição, não controlada, né? E aí, esse pessoal fica excluído por uma razão de ordem lógica ou
você encontra alguma forma de adaptar isso? Eu encontro, eu acho assim, eu acho que o teletrabalho natural é aquele em que o tipo de trabalho, naturalmente, não pede uma fixação de horário de trabalho e de carga de jornada, né? Por isso que o teletrabalho normal está lá no artigo 62, inciso 3 da CLT. Eu costumo falar em sala de aula assim, a diferença entre teletrabalho e atividade externa nesse ponto, né? Eu costumo brincar aqui. Na atividade externa, é desejável ter o horário de trabalho fixado, mas é impossível. E no teletrabalho, é possível ter jornada de trabalho fixada, mas não é desejável, né? Porque é uma outra dinâmica de trabalhar, você faz a hora que quiser. A gente conhece bem final de semana, enfim, a gente faz quando a gente bem, né? Desde que a tarefa esteja cumprida, ok. A excepcionalidade da MP 927, eu acho que ela partiu da seguinte premissa, né? Se for possível você colocar o seu trabalhador, que não é naturalmente um teletrabalhador, em regime tal, entra dentro do padrão do 62, inciso 3. Isso se for possível, né? Por exemplo, juízes, né? A gente debatia se juiz pode ter teletrabalho, né? O debate que o CNJ está fazendo. A calamidade pública mostrou que pode, pelo jeito. Até a produtividade está bem alta no teletrabalho. Agora, a situação geral para mim, desse pessoal que está indo para o teletrabalho para enfrentar a calamidade pública, é de pessoas que, em regra, poderão ter uma jornada pactuada com o empregador. Então, me parece que tudo vai depender de como vai acontecer esse pacto para a pessoa trabalhar em casa. Porque eu fico imaginando o seguinte: uma pessoa que faz atendimento ao público, ela vai fazer atendimento ao público no mesmo horário em que ela atendia presencialmente, só que agora ela está virtual, né? Eu tenho recebido ligações de vendedores de shopping tentando fazer vendas à distância, né? Eu imagino que eles estejam fazendo as vendas deles no mesmo horário padrão. Então, eu acho que nesse momento de emergência, a gente tem que realmente pensar fora da casinha, ser mais flexível. Em tese, regra geral, sem jornada, mas estabelecer ao trabalhador um regime especial de teletrabalho, fixando uma quantidade de trabalho específica, eu acho compatível nesse momento de urgência. Até porque a gente sempre defendeu que estar no 62, inciso 3, é ruim para o empregado, né? E o empregador... É uma outra congeladinha. Baby, tá tão escuro, não posso saber. Travado a sua imagem agora. Pois é, também não estou te ouvindo. Bora, pessoal. Porque, pelo jeito, não está ouvindo. Alô, vocês me ouvem? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Rapaz, todas as lives tá me dando isso. Ferro. É, não está dando certo, né? Calvê, onde está você? É uma pena mesmo, Sônia. Vocês estão me ouvindo ou não?
Gente, que coisa difícil. Olha, espero que vocês estejam ouvindo. Eu vou me desconectar e vou conectar de novo e eu peço que vocês façam isso, porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar.